Vamos para Brasília, então, conversar um pouco com a nossa Catiúcia Sotomayor, que tem mais informações sobre uma manifestação da bancada evangélica. É isso, Catiúcia? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Agora há pouco, o deputado Sóstenes Cavalcante conversou com a imprensa. Ele se manifestou falando que falar em nome de 112 deputados e 11 senadores da bancada não é uma função fácil, mas que eles conversaram sobre a situação, a denúncia contra o ministro da Educação, e eles chegaram à conclusão de que a frente parlamentar eles chegaram à conclusão de que todas as pessoas merecem ser ouvidas antes de ser declaradas culpadas. E ele também destacou que a frente parlamentar nunca nomeou nenhum ministro, que nenhum dos 5 ministros que são evangélicos e fazem parte hoje do governo de Jair Bolsonaro foi indicado pela bancada. Ele diz também que é preciso ter cautela na hora de expressar o sentimento da maioria. Segundo ele, os evangélicos nunca foram tão valorizados e respeitados como no caso deste governo, e que foram procurados para esclarecer os fatos, e gostaria de dizer que as pessoas têm um amplo direito à defesa e que a presunção de inocência vale para todo cidadão brasileiro, inclusive para o ministro Milton Ribeiro. Ele também disse que os áudios são sérios e que precisam ser esclarecidos pelo ministro. Ele disse que hoje ele falou mais cedo por telefone com o ministro e também encontrou na hora do almoço presencialmente. Em uma conversa rápida de 5 minutos, eles conversaram sobre a situação. Ele sugeriu que o ministro se manifestasse, que só a nota que foi divulgada não teria condição de descrever a situação na realidade, que seria importante que ele se manifestasse com a imprensa ou por meio de uma live para colocar realmente o que ocorreu, porque ele acredita que tenha sido um engano, mas que se não foi, se realmente aconteceu algum crime, que as pessoas devem ser punidas. O Catiúcia, então você está trazendo informação ao vivo aqui na Jovem Pan News. Só resumindo tudo o que você falou, não há hoje a perda do apoio da bancada evangélica por parte do ministro Milton Ribeiro. Seria basicamente isso? É verdade, Paulo. Não há essa perda. A bancada evangélica diz que acredita na inocência, mas também informa que caso ele não vê problema, por exemplo, do ministro receber pastor, padre. Inclusive, ele citou que em governos anteriores eram recebidos presidentes de sindicato e representantes de situações comunistas. Essa foi a expressão que ele usou. Mas falta esclarecer de que forma isso se deu. Logicamente, ele entende que isso é função do parlamentar, conversar com essas pessoas, mas que só o ministro poderia explicar como que chegou a essa situação. E como você falou, a bancada ela se mantém, então, apoiando o ministro. Ele não perdeu esse apoio, mas ele disse que o ministro deve se manifestar ainda esta semana, que ele sugeriu ao ministro que ele se manifestasse hoje, dando um posicionamento, esclarecendo os fatos. Ele também respondeu, quando alguém perguntou se houve tráfico de influência, que ele disse que ele não pode dizer isso, ele não acha isso, ele disse que precisa ser apurado, e essa é a posição de toda a bancada, e que se houver realmente um tráfico de influência, que as pessoas que os culpados sejam punidos. É isso. Catiúcia, obrigado, querida, pela sua participação aqui ao vivo no nosso 3 em 1. A Catiúcia que está justamente aí no Salão Verde do Congresso Nacional, em loco, trazendo todas as informações, conversando com parlamentares e fazendo com que você que está nos assistindo aqui na Jovem Pan News fique ainda mais bem informado sobre essa polêmica em relação ao Ministério. Obrigado, Catiúcia, um beijo para você. Vamos voltar aqui para a nossa discussão, senhores, justamente repercutindo um pouco dessa fala. É um fato que muda aquela análise que nós estávamos fazendo, não é, Piperno? Justamente com o apoio da bancada evangélica, o ministro da Educação consegue justamente permanecer no cargo. 5 horas e 47 minutos. Mas a bancada gostaria que o ministro se pronunciasse. E aí o ideal seria, de fato, o ministro convocar uma coletiva para ouvir também questionamentos mais hostis, porque fazer uma live e ele falar o que bem entende não resolve muito, né, Paulo? Ele, inclusive, segundo a apuração aqui da Jovem Pan News, já telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo justamente uma oportunidade para que ele venha a explicar essas relações com os pastores. Marcos, seu comentário sobre esse assunto. É isso, a transparência, quanto maior, sempre é melhor em prol da democracia. Não acho que, de novo, eu acho que ainda existe uma
uma tensão no ar que é criada muito pelo ambiente midiático pipérnico aí, dessas teorias. Ele adora falar em conspiração, ele é o que mais cria conspiração aqui, é o gabinete paralelo do Ministério da Saúde, a Covaxin. Ele vai criando as conspirações, vai acreditando nelas, assim, e vai se seduzindo. Mas, assim, não, a regulação roubar, né? Da mídia do Lula, Paulo, não. Ele tá só falando em fazer uma regulação séria, técnica. Não é pegar órgãos de imprensa como a Jovem Pan e sufocar. Não tem nada disso. É regulação séria aqui, pipérnica. Serrão, quero ouvir um comentário seu, em seguida o nosso consultor. Aliás, deixa eu colocar o Constantino primeiro, consultar, porque a sua conexão àquela hora não estava muito boa. Agora sim, por favor. Eu fui boicotado justamente quando eu ia falar, né, da fala ridícula do Alckmin, mas tudo bem. Veja, o Piperno começou o programa todo excitado, achando que talvez o Milton Ribeiro não aguentasse até o final do dia. Aí agora a gente tem essa informação... Agora a gente tem essa informação de que a bancada evangélica está dando um suporte aí temporário. Veja, vai ser mais uma tentativa da mídia esquerdista, militante, cavucar e tentar colar a pecha de corrupto no governo e, pelo visto, não vai dar em nada, né? Eles estão muito desesperados com esses esforços em vão, porque... cá entre nós era muito mais fácil na época do PT, né? Quem era tucano e queria ser oposição dentro da família, né? Era uma enxadada, uma minhoca ou uma sucuri, né? E hoje em dia tá difícil achar. Já caíram 3 ministros da educação, esse vai ser o 4º. Por outros motivos. Aproveita e refaz aquele seu comentário em relação ao Alckmin antes que eu passe a palavra para o Serrão. Não, o comentário é muito breve, Paulo. É na linha do que o Serrão já disse. Quer dizer, tudo que tem que fazer é pegar o áudio antigo do Alckmin, não tão antigo assim, e mostrar. Aí eu fiz isso hoje, teve gente falando assim, e você não mudou de opinião nunca? Não tem o direito de mudar? Por exemplo, com o Moro. Eu mudei, né? Claro, porque o Moro me decepcionou e se mostrou um oportunista, calculista, globalista. Assim com a Ilana Zabó e companhia, e andar com a turma molecada sem caráter do MBL. Agora, o Lula mudou? O Lula se mostrou honesto, de repente? Claro que não. Quem mudou foi o Alckmin por oportunismo. Muito bem. Serrão, seu comentário. Bom, eu tenho uma sugestão ao presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, quinta-feira, é o dia da habitual live dele de quinta-feira, que ele leve nessa live amanhã o ministro Milton Ribeiro e ele, na frente do presidente, vai esclarecer tudo isso que foi dito. Seria a maneira mais transparente, mais séria e mais resoluta de tratar essa questão. Se o presidente Bolsonaro, no momento ali, nem se convencer do que o ministro lhe falou, ele exonera na hora o próprio ministro e acaba essa história. Agora, de novo, não ficou configurado nesse caso nem tráfico de influência, nem corrupção, mas prática clientelista e lobby com certeza absoluta. Agora, Paulo, tem... Olha só, deixa eu só trazer uma informação importante aqui. Os juristas alegam aqui 7 possíveis crimes em relação a esse áudio específico. Nós estamos falando de improbidade administrativa, prevaricação, corrupção passiva, corrupção privilegiada, advocacia administrativa e tráfico de influência. Queria pegar o currículo dos juristas. Queria saber o nome dos juristas, doutor Paulo. Podemos saber todos os nomes dos juristas aqui. O currículo dos nossos amigos juristas. Porque que nem os especialistas da Globo, Marco, os criminalistas aqui estão dizendo que, de acordo com o áudio que foi colocado, há elementos possíveis de... são esses os crimes que eu estou elencando aqui. Não há, tem até homicídio. Jogando pelo em ovo, e aí é fácil. Tacar pedra é moleza. Não. O ano eleitoral é para isso mesmo. Vamos lá, vamos em frente. E Serrão, outra coisa, esse negócio de os especialistas, os juristas, eu convivi muito nesse meio para perceber que existe uma espécie de tom técnico, entonação técnica que eles dão só para tentar gerar, né, algum tipo de credibilidade. Eles, na verdade, querem se promover em cima de uma pauta que, na verdade, o correto era falar o que eu falei aqui. Deixa apurar. Não aconteceu nada. Mas eu não estou falando que não aconteceu nada, eu estou falando para apurar, Piperno. Agora, o Piperno gosta daquela época que o ministro da Dilma falava que só saía na bala. Lembra dele, não? Aquele do PDT. Qual que era o nome dele? Do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Falava, eu só saio daqui na bala. Esse é o tipo de ministro que o Piperno parece que gostava. Ele foi então outro do trator também, né? O trator. Tolice tem para todo lado. Agora, eu vou falar um negócio para você. Esse tipo de safadeza é pior do que tolice. Muito bem. O Piperno,
Só para lembrar aqui também, nem todo evangélico é conservador, assim como nem todo maconheiro é de esquerda, mas quase todo jovem de esquerda é maconheiro. Veja, o Deltan Dallagnol, ele era alguém muito próximo do Randolfo Rodrigues. Ele não é a favor de arma. A sua visão de mundo. Nossa, mãe. Eu só estou dizendo o seguinte, há uma confusão automática em ver, porque o cara é evangélico, ele é conservador. Ele pode, por exemplo, a ex-governadora Benedita da Silva, a Marina Silva. Ele pode rejeitar a agenda progressista de aborto, de sexualização precoce, até de pedofilia na esquerda radical. Ele pode rejeitar tudo isso, mas não quer dizer que ele é um conservador, muito menos um liberal em economia. Isso não tem nada a ver. Essa turma da Lava Jato sempre foi meio tucana e globalista, sempre. Eu quero dizer para você o seguinte, tem muito evangélico de esquerda também, te dou alguns nomes fáceis, por exemplo, a ex-governadora Benedita da Silva, a Marina Silva. Mas é uma contradição em termos. Mas o que não existe mais isso aqui, acho que vocês concordam até. O Piperno, ele não gosta de alguns estereótipos que são importantes para a gente conseguir definir. Até o estereótipo de conservador, o estereótipo progressismo, você tem que ter um estereótipo para se pautar. Não dá para você também isolar esquerda e direita e falar, não existe esquerda e direita. É claro que existe. Oportunismo. É claro que existe. Existe muito oportunismo. Existe. E você, na verdade, não está enxergando que ele é conservador no que se refere a uma série de temas, mas o Deltan Dallagnol, na pauta econômica, ele é esquerda. Deltan Dallagnol. Gente, olha só, vamos para o site da Jovem Pan News.